Filipe I da França e Luís VI. Filipe I da França, ele também era conhecido como o Amoroso e foi coroado por seu pai em 1059 em Reims. E um ano depois, o Henrique I, seu pai, acabou morrendo e ele ocupou o seu lugar com a regência de sua mãe e depois de seu tio, o Balduíno V, conde de Flandres, o qual também cuidou de sua educação, e também o bispo Gervásio de Reims. Em 1066 ele passou a governar e em 1071 foi coroado pelo bispo Elinando de Laon e foi coroado outras vezes também, em 1098 em Tours e em 1100 em Reims. Durante o seu reinado ele tentou conter o poder dos vassalos mais poderosos, e tentou também aumentar o poder da coroa. Esse também ele tomou territórios de parte de Vesmandóis e Gatinais em 1068. Também investiu em francesa em 1077, do Viscondado de Bourges e o senhorio de Danliroy em 1101. Ele desenvolveu uma administração real, também depois de bens da igreja, e vendeu cargos eclesiásticos. Com isso, ele atraiu inimizade com os reformadores gregorianos. Em 1071, ele apoiou Richilde e Arnulfo, viúva e filho do seu tio Balduíno, conde de Flandres, contra o Roberto, seu outro tio, por parte de pai. Ele foi derrotado na Batalha de Cassel, em fevereiro, na qual o Arnulfo morreu, mas conseguiu tomar Saint-Omer em março e acabou fazendo um acordo de paz com o Roberto, que acabou sendo reconhecido como Conde de Flandres. Casou-se com Berta de Holanda e com ela ele teve Constança da França, Luís VI, que acabou sucedendo, Henrique da França, que morreu muito jovem ainda, Carlos da França, que virou abade, e o Odo da França. E depois que repudiou Berta, ele casou-se com Bertruda de Montfort, e com ela teve Filipe da França, que virou conde de Mantes, Fleury da França, que se tornou senhor de Nages, e Cecília da França. O Guilherme Conquistador, duque da Normandia e rei da Inglaterra a partir de 1066, era o mais importante vassalo da França, e com o apoio do conde de Anjou e Roberto I de Flandres, que também se sentia ameaçado por Guilherme, ele lutou para diminuir o poder de Guilherme e acabou casando com Berta de Holanda, filha do conde Florente I da Holanda e de Gertrude de Saxe. O Filipe ele venceu a Batalha de Dol de Bretagne em 1076. No ano seguinte, tomou a Vichy francesa de Simão de Crépy, que acabou virando monge das catedrais de Mantes e de Pontoise. Por essa época, o Guilherme ele tinha problemas familiares e acabou fazendo um acordo de paz com o Filipe e renunciou à Bretanha. Em 1078, o Filipe apoiou o filho primogênito de Guilherme, Roberto II, da Normandia, que se revoltou contra o pai. E mais tarde ele mudou de lado. E quando tentaram retomar o castelo de Gerberoy, qual o Filipe havia lhe dado, de confiado, o Guilherme se feriu nessa batalha. E Roberto acabou obtendo o ducado da Normandia. E Filipe ficou com a vila de Sorres, na margem direita do rio Epte. Depois da morte do Guilherme I, em 9 de setembro de 1087, o Filipe ele ajudou o Roberto II
a tentar recuperar o trono da Inglaterra, que o Guilherme II da Inglaterra, irmão do Guilherme I, tinha herdado. O Roberto, ele tinha tentado tomar a vestim francesa, e mesmo assim o Felipe o ajudou. E mais tarde, Guilherme II, em represália por essa atitude do Felipe, ele tentou tomar também a vestim entre 1097 e 1099, mas não conseguiu. Na primavera de 1092, o Felipe ele acabou se apaixonando por Bertranda de Montfort, esposa de Fulk IV, conde de Anjou, e acabou repudiando sua esposa, Berta, e casou-se com Bertranda em maio de 1092. Em outubro de 1094, houve um concílio de bispo em Autun, qual participaram 32 bispos, e excomungaram o Filipe. O Urbano II, que nessa época era o Papa, ele foi à França para retomar a reforma gregoriana e acabou excomungando novamente o rei Filipe. Em 27 de novembro de 1095, ele pregou a primeira cruzada no concílio de Clermont. O Filipe ele acabou não participando das cruzadas por ter sido excomungado, mas o seu irmão Hugo I de Vermandois foi um dos principais intervencionistas, né? Junto com Raimundo IV de Toulouse. Em 1098, como era de costume dos capetianos, ele colocou seu filho Luís VI como um rei auxiliar e o deixou encarregado de cuidar de assuntos vizinhos e tal. Entre 1100 e 1104, ele participou de controvérsias sobre o bispado de Beavaz e acabou se reconciliando com o papado em 1104. Em 1107, o Papa Pascoal II ele se encontrou com Filipe, com seu filho Luís VI, que tinha o apelido de O Gordo, e selou um acordo de paz entre o papado e o reino da França contra o Sacro Império Romano Germânico. O Filipe morreu em 29 de julho de 1108, depois de 48 anos de reinado, o terceiro mais longo da história da França, e foi sucedido por seu filho Luís VI da França, o Gordo, que na época tinha 29 anos. O Luís VI da França, também conhecido como o Gordo, ele assumiu o trono francês em 29 de julho de 1108. Ele era filho de Berta, que havia sido repudiado por seu pai, o Filipe I. Foi educado por Suger, que viria a se tornar abade de São Denis. E também tornou-se o seu conselheiro e amigo. É um abade, estadista, historiador. Também foi um dos primeiros patronos da arquitetura gótica, né? E serviu o Luís VI e também o seu filho, Luís VII. Em 1098, ele tornou-se cavaleiro em Abbeville-Somme. E nesse período, ele combateu os normandos e outros senhores castelães, que se rebelaram contra a autoridade real. O seu reinado ele foi marcado por combates contra os nobres. Ele também forneceu cartas de autonomia para as cidades que se tornaram emancipadas, os comunal. Esse movimento comunal ele começou com as inspirações dos burgueses das cidades, que queriam liberdade, isenção de impostos feudais, também segurança e justiça própria. E essas exigências elas resultavam do desenvolvimento comercial, que era afetado pela rigidez das estruturas feudais. As comunas eram grandes unidades de produção rural. Elas se estruturavam em forma coletiva e centralizada. Ele casou-se em 1104 com Luciana Rochefort, filha de Gui I de Rochefort. E com ela ele teve Isabel. E acabou se separando em 1107. E em 1115 ele casou-se com Adelaide de Saboia.
filha de Humberto de Saboia, e teve 8 filhos com ela, entre eles o Luís VII, que o sucedeu. O Luís ele governou por 29 anos. Ele teve o êxito de ter conseguido reforçar o poder de forma considerável e se tornou um dos primeiros reis fortes da França, desde a divisão do Império Carolíngio. Em 1115, ele apoiou o bispo de Amiens contra o seu conde, que não concordava com uma carta comunal que o Luís havia dado para a cidade, e acabou se ferindo com uma flecha. E o castelo de Castillon só caiu 2 anos depois. O Luís morreu em 1º de agosto de 1137, de disenteria, e foi sucedido por seu filho, o Luís VII. É mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.